A paz do Senhor, bom dia, Deus te abençoe nesta madrugada de oração. Vamos nos alimentar com a palavra em Mateus, capítulo 14, verso 29 e 30. Pedro anda sobre as águas e ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Mediante a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas do mar. A palavra do Senhor Jesus, ela nos dá o milagre de cada dia. Nos abraçamos com ela, nos agarramos com ela e vivemos os nossos milagres todos os dias, mediante a palavra de Jesus. Jesus prometeu que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não haveriam de passar, porque a palavra de Deus é fiel. O nosso Deus vela para a cumprir. Jeremias 1 e o verso 6. Ele cuida para que cada promessa venha se cumprir no seu detalhe. A palavra de Deus, ela é a nossa âncora, ela é a nossa base, ela é a nossa bússola que nos direciona, ela é o nosso milagre. Fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Pedro, ele se assustou com o vento, ele se assustou com o clima que estava naquele momento com ventos. E quando nós olhamos para as coisas físicas, quando nós olhamos para as coisas materiais, buscando socorro, nós nos assustamos e começamos a mergulhar em coisas deste mundo, dilemas deste mundo, confusões deste mundo, dúvidas deste mundo. Aí é preciso nós clamarmos por Jesus, clamarmos por socorro. E Ele vem e nos tira do afundamento. Ele vem e nos salva do afundamento. Nesta madrugada eu quero falar com você sobre sair do barco. Nós trabalhamos ao contrário. Nós queremos ir para o barco para estarmos seguros. Mas Jesus, Ele quer que nós andemos pela fé, que nós vivamos pela fé. Jesus nos chamou para uma vida de milagres, de andar sobre as águas do mar. Jesus, Ele tem uma vida para que você venha flutuar. Jesus disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Este é o plano de Deus para você, que você flutue, literalmente como aconteceu com Pedro. Pedro, ele flutuou sobre as águas do mar. Ele tomou uma decisão, Pedro teve uma inspiração naquele momento, não temos dúvida que foi pelo Espírito Santo, pois esta passagem causa impacto aos nossos corações. Ele teve uma inspiração e ele falou: Jesus, se és o Senhor mesmo, manda-me que eu ande sobre as águas do mar. Então foi uma inspiração em conjunto com Pedro, o Espírito Santo e Pedro. E nos ensina que o nosso lugar é fora do barco, flutuando sobre os problemas. O mar estava um pouco turbado, com ventos, e Jesus, Ele nos ensina que na sua autoridade, no sobrenatural, nós podemos flutuar sobre os problemas. Jesus, Ele nos ensinou em um determinado momento que nós precisamos conversar com os problemas. Nós precisamos dizer aos problemas: problema, sai da minha frente. Jesus falou: diga ao monte, monte, precipita-te no mar, e desta forma vai acontecer. Jesus nos ensinou que é desta forma que precisamos orar,
conversando com o problema com autoridade, no nome dele, dizendo para o problema sair da nossa frente. Jesus, ele está pronto para ouvir o nosso grito de socorro. Jesus está pronto para nos tomar pela mão. Jesus está pronto para atender o nosso pedido de milagre acontecendo em nossa vida. Pedro pediu um milagre. Pedro pediu uma experiência sobrenatural. Pedro falou: Jesus, se for o Senhor mesmo, que eu ande sobre o mar agora. E Jesus atendeu o pedido de milagre que Pedro fez a ele. Da mesma forma, se você está pedindo um milagre para Jesus, Jesus vai atender o seu pedido. Ele vai corresponder à sua petição e vai operar um milagre que você está esperando. Neste período que você está buscando Ele, vai acontecer milagres na sua vida. Mas é preciso você desejar milagres. É preciso você sair da região de conforto, de dentro do barco. O barco é uma região de conforto onde estamos ali na segurança do barco. E Jesus nos convida para andarmos na dependência dele, flutuando, suaves, leves, nos braços dele, carregado por ele, flutuando no Espírito, voando. Pedro, na realidade, ele voou. Ele voou sobre o mar. Voou literalmente. Ele estava numa situação mais lenta, mas ele flutuou voando. Deus te chamou para você flutuar sobre os problemas. Paulo, ele tinha um entendimento inverso das coisas. Nós estamos falando nessa madrugada de entendimento inverso. O correto parecia estar dentro do barco, mas era um entendimento inverso, ao contrário. O correto era estar ao lado de Jesus, andando sobre as águas, se deliciando, vivendo aquele prazer, daquele sobrenatural que Jesus estava vivendo naquele momento. Pedro, ele era muito rápido, muito ligeiro. Ele viu Jesus andando sobre o mar e ele achou interessante, maravilhoso, algo que um ser humano estava fazendo, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% humano. E Jesus e Pedro, ele entendeu que Jesus, no seu lado humano, estava andando sobre o mar. Então ele entendeu que ele também poderia, que seria também possível com a ajuda de Jesus, porque sem ele nada poderemos fazer. Então, a inversão de valores acontece, como aconteceu com Paulo. Paulo ele estava com um problema, a Bíblia não relata o que era. Muitas especulações para tentar saber qual é este problema, mas a Bíblia não relata. Diz as Escrituras que Paulo orou 3 vezes para que este problema saísse dele, ele fosse liberto daquele problema. Mas o Senhor não o libertou. O Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha presença, o meu sobrenatural, ele se desenvolve, ele se aperfeiçoa, ele vem sobre você por causa deste problema. Este problema é um instrumento para que o reconhecimento da sua fraqueza esteja diante de você. Então Deus, ele providencia circunstâncias para que nós reconheçamos que somos frágeis. Paulo, ele era um dos homens mais estudados que existia na igreja na época. Paulo era um dos homens mais eminentes, era um dos homens mais que tinha mais bagagem de conhecimento secular em seu interior. E para uma pessoa dessa forma se exaltar, ser arrogante, é daqui para ali. Ele está em um linear, em uma linha muito fina para entre a arrogância e a simplicidade. O Senhor falou, parafraseando o que o Senhor falou para Paulo, essa dor, este problema que você está vivendo, ele não vai sair de você, ele vai ficar em você, porque ele te mostra o quão você é fraco, o quão você precisa de mim.
Ele está te lembrando 24 horas de que você precisa depender de mim, de que você é carne, de que você é perecível, de que você não é nada sem mim, de que você precisa de mim para tudo. E existe uma inversão de valores. A gente quer um bem-estar, a gente quer ser livre de dores, mas a Bíblia diz que nós somos vencedores, vencedores, vencedores. Ou seja, nós vencemos as dores diárias de todos os dias. Todos os dias existem dores para nós sentirmos o quanto precisamos buscar a ajuda do nosso Senhor Jesus. Pedro, quando estava afundando, ele sabia que a solução estava em Jesus, o socorro estava em Jesus, ele clamou por Jesus. E nesta madrugada, nós vamos clamar por Jesus, assim como Paulo clamou e o Espírito Santo falou com ele, o sobrenatural se manifestou. Pedro conversou com Jesus e o sobrenatural aconteceu. Pedro, ele entrou no mundo da fé. Ele andou sobre as águas do mar. Maravilha! Jesus tem isto para você: flutuar, voar, uma vida suave, leve. Jesus, ele quer que você experimente os milagres dele nesta madrugada. Vamos orar neste momento pelos pedidos do caderno, pela sua vida. Esta madrugada eu vou profetizar na sua vida muitos milagres. E você vai sobressair, você vai sair adiante de todas as situações difíceis que você está vivendo. Soluções virão à sua porta. Mensagens de resposta chegarão à sua porta, aos seus ouvidos, porque Deus é fiel e Ele atende às nossas petições. Coloca a mão no seu coração, vamos orar? Senhor Deus, assim como Paulo orou a Ti, pedindo para que fosse passado aquela dor, e o Senhor se revelou a ele dizendo que aquela dor era a Tua vontade, que aquela dor, segundo o Teu entendimento, ó Deus, o entendimento de um Deus soberano, onisciente, ela era importante, ela era decisiva na vida de Paulo. Aquela dor na vida de Paulo, ela era uma dor que enriquecia Paulo, que amadurecia Paulo, que fazia com que Paulo fosse mais eficiente, com que Paulo fosse mais profundo no Espírito, fosse mais íntimo do Senhor, fosse mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, nesta madrugada, nós te pedimos, ó Pai, a fé que Pedro teve, semelhante à fé que Pedro teve, de andar sobre as ondas do mar, ó Pai, de flutuar sobre os problemas, de, ó Deus, ter uma vida suave, leve, como Pedro estava naquele momento, ó Senhor, sobre as ondas do mar, flutuando, voando, mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento que ele estava vivendo o espiritual, vivendo a fé, veio, ó Deus, de repente, uma aflição do dia a dia que estamos sujeitos a passar. Mas Pedro rapidamente lembrou-se de que a sua vida dependia de Jesus e o socorro estava em Jesus. E ele clamou por Jesus porque estava afundando no natural, no físico, ali nas ondas, no mar. E o Senhor Jesus o tomou pela mão e o socorreu. Nesta madrugada, profetizo sobre os teus servos que estão participando desta live e vão participar deste vídeo mais tarde, que o Senhor os retira de situações difíceis e os coloca em segurança em nome de Jesus. Depende do nosso desejo, depende, Senhor, da nossa vontade, da nossa iniciativa. Pedro tomou a iniciativa e nesta madrugada nós, como teus filhos, como tua igreja, nós tomamos a iniciativa e te pedimos, Senhor Jesus, autorize que eu ande sobre as ondas do mar. Pedro desejou, tomou a iniciativa, ele buscou estar como Jesus estava andando. E eu te peço, Jesus, juntamente com estes participantes da live, que nós venhamos estar ao teu lado, viver como o Senhor viveu, ó Pai, uma vida de milagres, ó Deus, na autoridade do teu Espírito. Que este dia seja um dia, ó Senhor, onde a intimidade com o Espírito Santo seja, ó Pai, viva, seja real, seja, Senhor, tocante,
este dia, ó Pai, de quarta-feira, 29 de julho, em nome de Jesus, um dia de vivência, experiência com a Tua presença, em